Olá, meus amigos, minhas amigas, muito bom dia a todos, bom dia a todas. Vamos dar início, então, à nossa aula de Direito de Família. Como eu lhes avisei na semana passada, quem vai pilotar essa nau, nessa derradeira aula de família, é o meu querido amigo e assistente, e agora mestre pela faculdade com distinção, que é o Marcelo Cairala. E eu estou aqui acompanhando a aula para os comentários, dúvidas que vocês acharem pertinentes para a gente comentar. O Marcelo toca a aula e eu, depois, quando ele acabar, vou dar início, então, ao curso de sucessões. Essa é a derradeira aula de família. Eu estou em Belém do Pará no momento, vim cuidar aqui de uma tarefa triste, mas necessária, que foi o sepultamento dos restos do professor Zeno Veloso, meu querido amigo, e aproveitei também para trabalhar, porque nós vamos criar o Instituto Zeno Veloso, e eu estou capitaneando isso com alguns amigos aqui do Pará. Portanto, Marcelo, vejo que faz frio em São Paulo, o calor é abrasador em Belém, já deve estar uns 28 graus essa hora da manhã. Há alimentos, a aula é sua. Professor, bom dia, muito obrigado. Apenas para informação, está 12 graus em São Paulo, faz efetivamente um frio daqueles. Eu estou aqui no perfil do professor Simão, mas só por causa da gravação e dessas minúcias tecnológicas, mas, enfim, eu preparei um PowerPoint para me ajudar, como é a primeira vez que eu vou dar essa aula, então, se não tiver nenhum problema, eu queria apresentar. Bom, vou apresentar uma janela. Apresentação de slides. Bom, alguém fora da universidade quer participar? Permitir. Beleza. Então, o tema de hoje é sobre os alimentos que Pode geram... quando tiver alguém para, viu, Marcelo? Quando tiver alguém para entrar, eu vou autorizando, porque eu fico aqui monitorando, fica mais fácil para você dar aula, tá? Tá bom, perfeito. Então, o tema de hoje é sobre os alimentos, e eu comecei aqui a minha apresentação com uma pequena brincadeira. O ser humano é um ser carente. Eu coloquei aqui a gazelinha, porque a gazelinha nasce e sai correndo. A gente não. A gente tem uma evolução muito mais prolongada no tempo. Então, vocês estão com 20 e poucos anos, alguns mais senhores que nem o Cícero, que já estão mais perto dos 50, mas a maioria mais próximo dos 20 e ainda não terminaram a formação profissional de vocês. E isso é tudo um fenômeno de uma sociedade cada vez mais complexa que nos obriga a estudar, a se preparar, a se capacitar cada vez mais. Eu coloquei aqui que no Brasil nós temos em média 9 anos de estudo, mas não é exatamente o ideal. Somos um país que tem um grande déficit de educação. Em países como a Alemanha, estuda-se em média 5 anos a mais do que no Brasil. Então, para um alemão médio terminar sua formação, ele estuda 14 anos. E você pode pensar que não é exatamente que nem a gazela que nasce e já se vira sozinha no mundo real. O Marcelo, mas já que você brincou com os bichos, a gente podia ser pior, podia ser marsupial, que nasce e vai para o marsúpio, para uma bolsa, para começar a vida depois do marsúpio. A gente pelo menos já sai da bolsa. Mas é verdade que tem situações de animais como elefante, gazela, os herbívoros em geral, que saem bem mais preparados que a gente, está correto? Isso gera um problema financeiro econômico. Quem que paga essa conta desse desenvolvimento prolongado e prolatado no tempo? Eu coloquei aqui o professor Lafayette Rodrigues Pereira, e que faz uma grande discussão sobre a quem deve caber o pagamento dessa conta. E muitos... Lafayette escreveu no século XIX, 1800 e tralalá. E desde lá sempre se disse, então o assistencialismo estatal não é uma questão nova, que o Estado deve proporcionar todos os meios necessários para a subsistência dos seus cidadãos, etc, etc.
Só que isso gera um problema, e ainda mais em sociedades cada vez mais complexas e maiores e mais populosas. Como um ente público vai sustentar 200 milhões de habitantes, que é o caso do Brasil em 2021. Então, a própria organização social, que no nosso modelo familiar é antiquíssima, Grécia, Roma já adotavam modelos familiares muito parecidos com o que a gente tem hoje, acaba estruturando toda a sociedade a partir de núcleos menores, que são as famílias. E o que Lafayette consigna aqui, desde logo, é que os parentes, na linha reta in infinitum e na transversal, dentro do segundo grau, sejam legítimos ou ilegítimos, naquela época ainda se fazia alguma distinção, devem-se reciprocamente alimentos, subsidiariamente uns depois dos outros. A gente vai explorar um pouco mais o que significa cada uma dessas expressões um pouco mais para frente. Mas, como nota introdutória, o direito dos alimentos, esse direito que visa a subsistência dos membros da sociedade, enquanto não se atinge uma autossuficiência econômica, social e etc., cabe primeiro à família e depois à família expandida, que é o Estado. Bom, o que a gente precisa saber quando a gente fala de alimentos? Quem paga, o que paga, como paga e quando paga. E também o outro lado, quem recebe, o que recebe, como recebe e quando recebe. Então, isso aqui é o nosso roteirinho que vai orientar toda a exposição de hoje. Bom, quem paga? Segundo o artigo 1694 do Código Civil, podem os parentes, os cônjuges ou companheiros, pedir uns aos outros, aqui já a reciprocidade que Lafayette falava, os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua educação. Então aqui a gente já vê quem são os devedores e quem pode pedir alimentos logo no primeiro artigo do Código Civil sobre a matéria. Então é uma questão entre parentes, especialmente na linha reta, e cônjuges e companheiros. Além disso, no artigo 1697, fica claro que também cabe, na ausência de ascendentes, aos descendentes. E na ausência de descendentes, aos irmãos, que são os colaterais de segundo grau que o Lafayette Pereira colocou lá naquele trechinho que eu separei para vocês. E aqui também é importante lembrar que o direito é recíproco. Então, quem pede pode ter um dia que dar. Então, no ciclo da vida natural, você precisa de uma ajuda no começo para se desenvolver e no final também, porque a velhice também gera um estado de carência, um estado de necessidade. Marcelo, pode ser, isso sempre acontece? Não. Tem pessoas que chegam na terceira idade com todas as condições econômicas, físicas, emocionais, de saúde, etc., de continuar vivendo sozinhas para todos os dias que lhe restam. Mas tem gente que precisa de ajuda. E o contrário também é verdade. Tem menores, crianças que faturam dinheiro, ganham dinheiro. E não faz sentido um menor que ganha dinheiro pedir alimentos. Então, já queria delinear desde logo que os sujeitos dessa obrigação alimentar são os parentes, os cônjuges e os irmãos. Basicamente nessa ordem. Cairala, você vai fazer uma distinção com o dever de sustento? Quer que eu faça uma notinha sobre isso agora? Pode fazer, professor. Então tá bom. Só uma nota para vocês. Enquanto eu sou menor de idade, antes dos 18 anos, existe o chamado dever de sustento paterno-filial e, portanto, os pais devem alimentos para os filhos por serem pais. Esse dever de sustento segue a regra dos alimentos sem a noção de reciprocidade, porque nesse dever é uma via de mão única. Pais devem alimentos para os filhos, tá certo? Esse dever, em regra, ele se extingue por lei aos 18 anos, o que evidentemente decorreria do fim do poder familiar. Mas nós sabemos, como bem lembrou Marcelo, que vocês, muitos, já estão trabalhando, estudando, mas ainda não conseguem prover o próprio sustento de maneira plena.
E é por isso que a jurisprudência foi delineando o dever de sustento e acabou aumentando até os antigos, reparem, 21 anos do Código 16, que era a maioridade, ampliava-se para 25. E por que 25? Interessante isso, para dar uma notinha histórica. Porque se entendia que com 25 anos, duas coisas ocorreriam. A primeira, a chamada independência por formação. A segunda, porque a partir do imposto de renda eu já não posso mais declarar como dependente meu filho com 25 anos. Era uma questão até tributária pega de empréstimo, né? E hoje em dia essa questão do dever de sustento ela é muito curiosa, porque tem filhos que pedem para o pai pagar o curso preparatório até virarem magistrados. Então é um tema curioso. Tem filhos que pedem dever de sustento até que o filho se forme em pós-graduação, em mestrado. Quer dizer, cada dia mais se tenta ampliar esse dever de sustento. Mas tem julgados muito interessantes sobre esse tema, são os casos dos menores que estão na escola e só tomam pau, não estudam, estão lá só para cumprir tabela para ganhar alimentos, ou aqueles que entram na faculdade e simplesmente não aparecem, reprovam por falta, etc. E a jurisprudência tem dado um recorte mais rígido para esse dever de sustento. Mas para deixar claro que realmente aí é um dever de mão única, não como disse o Marcelo nos alimentos, que é uma questão de reciprocidade. Só isso, Marcelo. Professor, Oi. Consegue me escutar bem? Perfeito. Eu achei interessante essa nota, porque ela revela também que a nossa juventude ela foi um pouco mais para frente, né? Um comentário um pouco leigo, mas os 40 são os novos 30 e assim por diante. Então, é engraçado ver isso. Eu nunca vi, pelo menos da minha parte, um julgado em que o devedor de alimentos foi condenado a pagar o curso de magistratura. Eu achei isso muito engraçado. Tem decisões, Bruna, mandando pagar curso preparatório, mas são isoladas. A maioria diz não. Você que vai trabalhar e pague seu próprio curso. Mas também uma nota pessoal sobre esse envelhecimento retardado, atrasado. É engraçado porque quando eu estive no primeiro evento da International Society of Family Law em Viena, 2011, vai fazer 10 anos, a Itália já tinha um fenômeno jurídico que são chamados os adultos canguru. Por que canguru? Porque completam a idade adulta, Bruna, e não saem da casa dos pais. Ou seja, eles são adolescentes tardios mesmo e saem para casar. E essa questão dessa mudança de paradigma também é curiosa, porque quando eu voltei num evento de 2013, que já foi em Lyon, na França, também na International Society of Family Law, na Europa já se discutia os reflexos da crise de 2008 e a volta para casa por falta de condições financeiras. Ou seja, daí estavam voltando para casa dos pais, filhos com seus filhos, por falta de condições financeiras. Então, é um contínuo de debate familiar que não acaba. Não acaba porque a família não é a romana, obviamente. A sociedade não é a romana, obviamente. Então, ainda que eu explique obrigações pela teoria dualista de Brintz das fontes romanas, eu não explico a família brasileira pelas fontes romanas. Quer dizer, não faz menor sentido pela evolução histórica. Mas perfeita a sua nota. Obrigado, Marcelo. Bom, e antes da gente passar para o próximo ponto, só uma nota sobre, como a gente viu semana passada, os parentes de terceiro grau. Eu fiz uma pesquisa rápida sobre como estava a jurisprudência hoje nos alimentos avunculares, que são os alimentos pagos pelos tios aos sobrinhos. Eu não sei se pode se falar ao contrário, professor, pode?